Beleza, vamos falar sobre o marionete, né? Semana passada a gente mostrou como linkar, né, as peças do personagem no After Effects, porque assim, a gente tem vários programas que a gente pode usar para animação. Então vocês viram que dá para usar o Piskel, dá para usar o Photoshop, dá para usar o Animate. Eu não mostrei o Animate ainda, mas eu vou mostrar também como fazer nele. Dá para usar o Pixel Studio, né, no celular. Tem outros programas que dá para usar no celular também. Dá para usar o After Effects, que é o que a gente está fazendo agora. Então, o que acontece? Como a gente tem um tempo curto, não dá para se aprofundar demais assim no programa, mas dá para vocês terem uma ideia, para vocês poderem ter recurso na hora que vocês quiserem criar uma animação ou criar uma ideia de aplicativo. Você pode apresentar as telas num PowerPoint, fazendo um slide, como seriam as telas, mas você pode fazer uma tela animada para mostrar como é que seria esse aplicativo ou como seria essa animação, né? Então, através desses programas, você consegue fazer isso. Na semana passada, no After Effects, a gente mostrou que dá para você linkar as partes do objeto, né? E aí, quando você mexe uma, mexe todo mundo. E ele tem esse movimento que você pode criar, né? Um movimento circular, um movimento de escala, né? Em cima do objeto. Aí, o que isso facilita? Isso facilita de você não ter que ficar desenhando o movimento completo dele. Porque, assim, desenhar o movimento completo, a gente fala que é animação convencional. Porque na animação convencional, as pessoas desenhavam parte por parte até chegar no ponto que ela queria. Lembra que aquele conceito de pontos, né? Então, você tem o início e o fim, né? Que é o ponto a ponto. Então, você sabe que o cara vai pular. Então, você tem o ponto mais baixo, o ponto mais alto, aí o ponto de novo. Então, você tinha que ir fazendo a intervalação do desenho. Mas o que acontece? Com a possibilidade de você fazer o que a gente chama dessa interpolação, né, você não precisa desenhar tanto. O que é interpolação? Você pega um ponto aqui do objeto e o outro. E aí você só, tipo, arrasta ele para esse ponto aqui. E automaticamente o programa vai fazer o movimento dele. Então, isso faz com que você diminua o seu tempo de trabalho, porque o programa vai te ajudar nisso. Isso ajudou bastante, né? Porque os estúdios de animação começaram a trabalhar com programas que tinham essa possibilidade. Então você vai ter, por exemplo, o Toon, que é o mais usado, ele faz isso, mas existem outros programas que fazem também, né? No programa 3D você tem como você linkar os objetos e aí você tem como fazer isso daí também. Você não precisa, tipo, você não vai ter ponto a ponto de movimento dele. Você vai fazer essa interpolação do movimento. O boneco está aqui, e aí na outra posição ele está nesse lado aqui. Então, automaticamente o programa faz esse movimento do personagem. O que para a gente parece mágica, na verdade é uma quantidade enorme de cálculos, né, que são feitos para que o personagem possa fazer isso daí. Lembrando que a gente está falando em duas dimensões por enquanto, né, que é a coordenada x e y. Então, dentro das possibilidades de x e y, o programa vai te fazendo isso daí, por exemplo, aonde ele vai estar. O Photoshop até faz, né, o movimento, mas ele não gera a rotação. Então, você consegue fazer com que o personagem ele suba e desça, né, mas você não consegue fazer com que ele rotacione. Então, esses outros programas ajudam a gente a rotacionar. Se bem que agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que é a possibilidade de criar o que a gente chama de marionete. Então, eu estou com o After aberto aqui. O que está pronto aqui, deixa eu abrir esse aqui, que é o Grey Ninja, que é esse personagemzinho que está aqui, né? Se eu fosse criar um projeto novo, eu teria que criar uma composição nova, né? Aí essa composição, a minha, já está configurada aqui para NTSC-DV. Então, eu só importei esse personagem para cá. Deixa eu fechar as abas aqui, né? O que acontece? Esse personagem, ele tá com esse negocinho aqui que é o marionete, ó. Tá vendo? O marionete, o que ele faz, ó? Esse pontinho aqui. Ele vai criando esses pontinhos amarelos, né? Em cima do personagem. Deixa eu começar um do zero. Deixa eu começar uma nova composição. Tá vendo aqui, ó? 720 por 480. Então, eu vou dar um nome de teste aqui, pronto. Aí, beleza. Então, eu criei uma composição nova, né? Então, eu vou importar um arquivo. Aqui, ó, vem aqui importar o arquivo, que é esse
Greninja aqui, ó. Vou importar ele. Aí, beleza. Ó. Tá aqui o Greninja, né? O PSD dele. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Tá? Ele tá gigante. Eu vou reduzir o tamanho dele aqui. Pronto, aqui, ó. Reduzir o tamanho dele. Vou reduzir mais um pouquinho aqui. Opa. Vou voltar aqui para a composição. Vem, filho, reduz. Pronto. Beleza, aqui, ó. Reduzir o tamanho dele, tá? Deixa eu puxar mais para baixo aqui, porque só tem uma. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu transportei uma imagem que está em PSD, né? Ela tem o desenho e o fundo dela é transparente, né? Lá no Photoshop, fiz isso lá no Photoshop. Deixei fundo transparente, peguei essa imagem. Aí, o que acontece? Ela não tem movimento, eu não consigo fazer um movimento dela, né? Porque ela não está em partes que nem aquele robô lá que a gente fez. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar essa ferramentinha aqui, ó, que é o pino de marionete, né? E tá vendo? Ó, conforme eu vou clicando, ele vai criando uns pontinhos amarelos. Tá vendo? Esses pontinhos amarelos são os pontinhos de dobra dessa peça aqui. E o interessante é a gente marcar algumas áreas que cada vez que eu coloco esse ponto, ele vai segurando. Então, ó, tá vendo? Vou colocando aqui assim, ó. Posso colocar aqui na ponta da orelha, posso colocar nesse dedo aqui, no pulso, no cotovelo, no braço, nessa parte da coxa, aqui na coxa, no pé, nesse aqui também, ó. Sempre nos pontos de articulação é legal você colocar, que isso ajuda a movimentar. Então, o que acontece? Conforme eu for mexendo aqui, ó, eu posso ir mexendo no personagem, ó. Então, por exemplo, ó, se eu estou nesse ponto, eu posso pegar e fazer isso aqui com ele, ó. Então, ó, tá vendo? Aí ele começa a mexer. Aí eu vou andar mais um pouquinho aqui, ó, e vou mexer esse pedaço e esse pedaço aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, ando mais um pouquinho aqui e vou balançar essa língua dele aqui, ó. Aqui nesse ponto eu quero que ela balance também, então vou fazer ela vir para cá, depois para cá, mexer um pouco aqui assim, ó. Ó, tá vendo? Aí ele começa a mexer. Aqui também, eu vou nesse pontinho aqui, eu vou mexer essa parte da mão dele para cá, fazer isso aqui, ó. Vai mexer um pouquinho, ó. Aí nesse ponto aqui eu vou trazer ela de volta para cá. Eu vou mexer o pé dele um pouquinho aqui para baixo. E esse aqui para cima. E depois eu puxar ele de novo para o lugar aqui. Aqui do lado tem assim, ó, tá fechado, é visualização. Aí eu dou um play para ver como é que ele tá, ó. Ele tá renderizando lá, ele tá em 2 segundos aqui de movimento dele. Aí, beleza. Tá? Então, o que eu fiz? Na verdade, eu fiz o movimento do personagem sem ter que fazer muitos frames. Eu apenas distorci a forma. Então, às vezes é legal para você fazer movimento de cabelo, ou um movimento simples da mão. Então, você não precisa ficar desenhando muito. Com isso daqui, você consegue ir distorcendo. Às vezes, por exemplo, com a boca está meio aberta, você também consegue fazer com que a boca se mexa, né? Uma capa balançando. Então, isso aqui é legal para fazer isso. E você pode trabalhar com camadas também, né? Aqui eu estou usando só uma, mas poderia ter outras camadas dele. Aqui, assim, por exemplo, o cabelo dele, né? Poderia trazer aqui em camadas, e o cabelo dele poderia ser uma camada. E aí esse cabelo poderia estar mexendo. Então, eu posso juntar essas possibilidades, né? Linkar o cabelo na cabeça e fazer esse movimento aqui de distorção com o marionete, né? Aí dá para fazer isso. E aí o que acontece? Feito isso, eu posso pegar e salvar isso aqui, ó. Então, vou pegar e salvar, vamos lá, salvar como? Salvar já está lá em animação, eu vou salvar ele como teste. Aí, beleza, salvei o teste aqui, ó. Ok, está salvo. Então, vamos supor que isso aqui já está salvo. Aí eu vou abrir aqui o Premiere. Deixa eu colocar como um novo projeto. Vai ser um projeto teste. E lá na animação. Ok. Aí, beleza. Eu vou abrir o projeto teste.
Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou importar. Olha, vou importar da onde aqui, ó? Importar. Oh, peraí. Não é assim. É o do importar a composição do After Effects, né? Então você vai importar uma composição do After Effects. Então eu tenho lá em animação, olha lá, eu tenho as composições do After Effects que eu já fiz, ó. Elas aparecem aqui. Então eu vou pegar esse teste, ó. Aí beleza, teste e vou dar OK. Aí ele vai pegar e vai abrir ele aqui no Premiere. Uma hora ele abre. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Então arrasto ele para cá. Ok, tá vendo? Então ele está aqui como um movimento de 2 segundos aqui do meu personagem. Então, como ele veio como uma imagem que está zerado, se eu pegar um fundo, quer ver? Eu vou importar uma imagem normal aqui, vou pegar esse fundo aqui que eu já usei várias vezes. Aí beleza, eu vou colocar ele aqui, vou trocar a ordem aqui, vou colocar ele para cima. Vamos travar um pouquinho para não me atrapalhar. Vou clicar aqui no fundo e vou puxar ele para cá. Pronto. Ele devia estar aparecendo. Ah, que eu cliquei assim, pronto. Sem querer, tá vendo? Deixa eu segurar ele aqui um pouquinho. Só aumentar o fundo aqui, pronto. Aí beleza, tá vendo? Ele veio como transparência, e aí eu posso também, deixa eu destravar ele aqui, ó. E posso regular ele aqui. Ô, Cacilda Becker. Vem aqui, aqui, ó. Posso colocar ele, né, para cá. O que acontece? A possibilidade aqui. Eu tô com um movimento pouquinho dele aqui de 2 segundos, mas eu tenho outras possibilidades também em relação a essa imagem que eu trouxe para cá. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que ela passe aqui pela tela, né? Então, vamos supor, ele começou aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele está aqui, tá vendo? Aí eu quero que lá no final ele atravesse a tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui a posição dele, ó. Tá vendo? Eu tenho a posição dele. Então, ele está aqui nesse momento, aí no final aqui, ó, eu quero que ele atravesse a tela, que ele venha até aqui. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Se eu fizer isso, ó, ele atravessa a tela. Aqui, ó. Então, eu vou dar play e ele está lá a mexidinha dele, ó. Tá vendo? E aí ele vai escorregar. Só que é claro, né? Eu tô aqui com quase 30 segundos aqui. Ele vai demorar 30 segundos para atravessar essa tela aqui. Poderia fazer isso aqui com menos tempo, né? Poderia fazer com menos tempo. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, chegando aqui, ó, em 4 segundos. 4 segundos, na verdade, peraí, vamos ver. 4 segundos aqui, ele já chegou aqui na tela. E aí eu posso cortar, ó. Vou cortar aqui, ó. Delete esse pedaço. E deixa eu destravar aqui, ó. Deleta esse pedaço também. Cliquei com a ferramenta e deletei. Aí pronto, ó. Ele vai fazer o movimento em 4 segundos, ó. Tá vendo? 4 segundos. 4 segundos é uma eternidade, né? Pra gente aqui, ó, em animação também, 4 segundos é um, ó. 4 segundos é uma eternidade. A gente tá 4 segundos vendo ele fazer o movimento aqui. E aquele primeiro movimento, eu poderia ter feito muito mais movimentos nele lá, né? Que aí gera uma ideia. Mas para vocês verem como não é difícil, tá? Vocês viram que usar o marionete e clicar e fazer o movimento do personagem, ele é alguma coisa teoricamente fácil, porque, na verdade, eu peguei uma imagem aqui, ó, uma imagem fixa, né, um desenho, só coloquei as pontas aqui do marionete, e aí durante esse tempo aqui eu fui colocando. É lógico, tem 4 segundos ali, ó. Eu posso ir aumentando aqui o número de movimento dele, aqui, ó. Posso fazer mais nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Posso ir mexendo mais, ó. Ó. Posso ir aumentando o movimento dele, ó. Até chegar em 4 segundos aqui com mais movimento. Tá vendo? Na verdade, o que ele faz? Ele vai distorcendo a figura, né? Eu vou distorcendo a figura para dar essa ideia de movimento do personagem. E é legal que ele está linkado, então ele vai obedecer
essas âncoras que estão aqui, né? Vou dar um salvar, ó. Salvou. Agora vamos voltar lá, vamos ver se ele vai dar uma atualizada no movimento dele, ó. Vou dar o bati enter para ele renderizar. Tá renderizando. Olha lá, tá vendo? Ele já pegou parte do que estava lá, ele atualizou sozinho. Tá vendo que ele tinha só alguns poucos movimentos, agora ele já atualizou o movimento, ele já colocou mais coisas que eu tinha feito no outro lá. Ele atualiza, né? Porque eles estão linkados, né? Tá aberto os dois, então o que eu estou fazendo lá no After e automaticamente ele vai fazer aqui no Premiere. Então você pode fazer isso também, né? Ah, professor, eu não consigo desenhar direto aqui, não consigo fazer animação. Dá para fazer várias possibilidades. Você pode pegar, fazer isso que eu acabei de fazer. Faz o desenho lá no Photoshop, deixando com o fundo transparente, né? Salva ele em PSD mesmo, mexe lá no After, e aí depois, na hora de editar, coloca aqui no Premiere. Né? Dá para fazer tudo também no After, dá para a gente colocar o fundo, fazer o movimento aqui, dá para fazer isso também. Mas eu acho que assim, para fazer a montagem geral, que a gente diz fazer a edição, é preferível fazer dentro do Premiere.